Abençoe a equipe de louvor. Vamos para a meditação da palavra de Deus. É bom a gente começar o ano ouvindo a palavra de Deus. Amém, irmãos? Ouvindo essa palavra nos fortalece, e vai ser através dessa palavra que nós vamos romper muralhas durante todo esse ano. Não sei o que você vai enfrentar durante todo esse ano. Uma coisa eu posso te garantir: você não estará sozinho. Deus estará contigo, confirmando as palavras que Jesus disse um dia aos seus discípulos: eu estarei convosco todos os dias. Até quando? Então Ele está contigo, amém? Graças a Deus. Nós vamos nesse momento fazer a leitura da palavra de Deus. Nós vamos meditar hoje em dois textos sagrados. Nós vamos ler em Esdras, no capítulo número 8, do verso 21 ao 23, e logo em seguida nós vamos ler Neemias, no capítulo 1, do verso 4 ao verso de número 6. Esses dois livros, eles quando foram escritos, era um só volume, mas a Vulgata transformou esses dois livros no livro de Esdras e no livro de Neemias. Esdras, Antigo Testamento, capítulo de número 8, do verso 21 ao 23, e depois Neemias, do capítulo 1, o verso 4 até o versículo 6. Quantos acharam? Quem não achou, nós vamos aguardar um pouquinho aí. Esdras, capítulo 8. Quem não achou pode ler aqui no telão aqui, já está aberto no telão aqui. Versículo 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda, porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavalheiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força é a sua ira sobre todos os que o deixam. Versículo número 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Amém? E Neemias, um livro à frente, capítulo de número 1, apenas os versículos 4 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Amém, irmãos? Feche a sua Bíblia, põe sobre o seu banco, sobre a sua cadeira. Nós vamos orar a Deus. A sua primeira oração nessa noite, eu gostaria de orar contigo a respeito disso. Nós vamos discorrer nessa noite dessa palavra. Poderia colocar um tema nessa mensagem, e o tema poderia ser: como iniciar um novo ano. Há muitos aqui que podem estar exatamente dentro dessa situação. Como eu vou iniciar esse novo ano? Da mesma forma que iniciei 2016? Eu acredito que não. Então vamos basear o início desse ano diante desse texto sagrado. Nós vamos iniciar esse ano orando ao Senhor e jejuando ao Senhor, colocando diante do altar do Senhor as nossas petições e buscando em primeiro lugar a sabedoria dEle para resolver qualquer situação na nossa vida. Chega de resolver por conta própria. Você tem um Deus
que te dá sabedoria para você resolver qualquer situação, por tão embaraçosa que seja na tua vida, esse Deus te dá sabedoria. Você crê nisso? Então a tua oração agora, no início do ano, a primeira oração, vou pedir junto contigo, meu Deus, me dê sabedoria, para que esse ano eu erre menos, ou eu não erre em nada, que esse ano eu possa progredir na minha vida espiritual, que esse ano eu seja um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho, um melhor patrão, um melhor vizinho, que esse ano as coisas venham a ter uma mudança, principalmente nas nossas atitudes, no nosso comportamento. É isso que Deus está esperando de nós. E tudo acontece lá em cima, quando há alguém aqui embaixo que abre a boca e sem vergonha nenhuma, declara diante dele: eu errei, eu pequei, a culpa foi minha por estar nessa situação, mas eu quero a partir de hoje, começar o primeiro dia desse ano, orando assim: meu Deus, me dê sabedoria, para que tudo na minha vida seja de conforme a tua vontade. Vamos fazer essa oração? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos na tua casa, é o primeiro dia do ano de 2017, talvez 2016 foi um ano de tantos fracassos, tantas frustrações. Meu Deus, mas nós estamos aqui nessa noite, para começar esse ano em oração. Nós estamos aqui te pedindo, meu Deus, que o Senhor nos dê sabedoria para lidar com os problemas que envolvem a nossa família, que envolvem a nossa vida. Meu Deus, abra as janelas dos céus nessa noite e revele a nós a tua palavra através do teu Espírito Santo, e faça com que o teu povo entenda e compreenda que só o Senhor é poderoso, só o Senhor, através da tua sabedoria, pode mudar a circunstância da nossa vida. Então libera, meu Deus, dessa sabedoria para todos nós, pois Tiago diz: quem não tem sabedoria, peça a ti, que o Senhor dá diligentemente a cada um. Então dê na medida certa sabedoria para esse pai, sabedoria para essa mãe, sabedoria para esse filho, sabedoria para as famílias aqui presente. Deus, muda a nossa sorte, pois queremos ter um ano de 2017 na tua presença, na tua direção. Então não permita, meu Pai, que os nossos pés vacilem, mas que o Senhor possa pontuar para nós nessa noite, através da tua palavra, tudo que temos feito que não tem agradado a ti. Assim nós te pedimos, e no nome do Senhor Jesus, nós já te agradecemos. Amém? Pode ocupar o seu lugar. Graças a Deus. Irmãos, ontem, os que aqui tiveram, ouviram uma palavra, a pastora Elza ontem, ainda que o tempo foi um tanto reduzido, mas ela buscou mostrar para nós. Não quero voltar à mensagem dela ontem, não há necessidade, mas eu quero apenas tirar alguns pontos do que ela pregou ontem para nós, para a nossa meditação, para a gente perceber o cuidado de Deus na minha vida e na tua vida. Olha para mim aqui, presta atenção no que eu vou te falar. Na minha vida, na tua vida, Deus conhece todas as coisas. Você está hoje assentado nesse lugar, e eu quero que você saiba disso, ou reforce isso para você mesmo, e saiba que todas as coisas que nos acontecem, tudo que nós praticamos, é do conhecimento de Deus. Não há nada que você fez, ou que você ainda está projetando fazer, que você vai deixar Deus, quem sabe frustrado, quem sabe decepcionado, ou você pegar Ele de surpresa. Não, o nosso Deus é onipotente, onisciente, amém? Ele é Deus que conhece o teu passado, conhece o teu presente, e sabe exatamente sobre o teu futuro.
Então, não há nada nessa noite que a gente venha se esconder de Deus, porque tudo que está oculto ainda na nossa vida, ainda há de ser revelado. Então eu quero que você conheça e tome ciência desse Deus, esse Deus que nos conhece, embora muita gente, em dado momento da sua vida, você às vezes não dá o devido valor para esse Deus, pensando que Ele não conhece a tua vida. Engano seu. Ele sabe tudo a nosso respeito. Nada do que nós fizemos, ou nada do que nós vamos fazer, vai pegar Ele de surpresa. Amém, irmãos? O que nós precisamos, irmãos, nessa noite, tomar consciência, é de que a nossa vida, ela depende da direção de Deus. Nós não podemos aqui nessa noite achar que as coisas vão acontecer, a Deus dará. Não adianta você, quem sabe ontem na virada, você ter colocado muita coisa diante de Deus, seus projetos, seus sonhos, buscando realmente conquistar coisas nessa terra. Tudo isso é bom, é necessário, todos nós vivemos em função disso, de ter um melhor salário, de ter uma melhor casa, de ter uma melhor condição de vida aqui nessa terra. Mas isso, irmãos, são coisas materiais, são coisas que nós buscamos para a nossa sobrevivência. Agora à tarde, eu estava lá, eu e a pastora Elza, e muitos irmãos também estavam lá, no velório da nossa irmã Célia Perobelli. A nossa irmã Célia, ela partiu para a eternidade. Viveu o suficiente aqui nessa terra, e eu tenho certeza que no momento que nós estávamos lá, trazendo uma palavra para aquelas pessoas que estavam ao redor, eu tenho certeza que as pessoas tomaram consciência em relação à vida de cada uma delas. É no momento do velório que a gente para refletir os valores da vida. É no momento do velório que a gente vê que nada nessa vida vale nada, irmãos. Quando Salomão abriu a sua boca, ele disse que tudo é vaidade, porque tudo é vaidade. Tudo passa, a beleza nossa passa, tudo nessa vida passa. Só uma coisa que não passa, a palavra de Deus. E Jesus falou sobre isso. Passará os céus, passará a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, elas se cumprem na nossa vida. Mas como Deus vai cumprir os seus propósitos, como Deus vai cumprir a sua vontade na nossa vida, quando na verdade a gente não conhece qual é a vontade dEle? Porque o único manual que foi deixado para o crente, estou falando para crente nessa noite, o único manual que foi deixado para nós é a Bíblia Sagrada. Isso aqui é o manual de Deus para mim e para você. O povo de Israel também tinha esse manual. Tinha só os manuscritos do Antigo Testamento, mas eles tinham o manual de Deus, as ordenanças de Deus, os mandamentos de Deus. Você já percebeu quando uma pessoa compra um aparelho? Hoje, a geração nossa hoje é uma geração tão adiantada, mas tão esperta, que às vezes a pessoa vai na loja, compra um aparelho eletrônico, e os jovens hoje, ou uma pessoa qualquer, ela pega o produto, tira o produto da embalagem, e ela já começa, sem olhar o manual, ela já começa a ligar o aparelho, a buscar algumas informações por si mesmo. Você já percebeu que pouca gente pega o manual de uso do consumidor? É verdade ou não? Quase ninguém pega, mas é necessário que se pegue. Eu comprei um aparelhozinho essa semana, e eu falei assim, me deu uma coça, mexo daqui, mexo de lá, eu dei uma de curioso, vou tentar ligar esse negócio aqui, liga daqui, não liga, o negócio não funciona. Eu falei, não, peraí, tem um manual, eu lembrei, tem um manual. Nossa, eu fiquei nervoso com o negócio, irmãos, o negócio não queria ligar, o negócio não queria dar certo. Eu falei, Jesus amado, sabe que eu sou tão assim, tão ignorante a respeito? Não, não é que eu seja ignorante, é porque tinha um manual na caixa, e eu estava ignorando o manual. Eu fui lá e peguei o manual, sentei e comecei a ler o manual. O manual do fabricante, alguém que fabricou o produto, está dando todas as indicações, como liga, como manuseia o produto. Então, quando eu comecei a olhar que essa tecla para isso, aquela tecla para aquilo outro, eu consegui fazer o aparelho funcionar. Isso traz para nós um exemplo prático em relação à Bíblia Sagrada. Esse é o manual do crente. E é o manual que nós não consultamos,
que nós não observamos. Eu disse aqui alguns meses passados a respeito do analfabetismo cristão. E quero insistir de novo nesse primeiro dia do ano, dizer para vocês, para todos nós, que você consulte mais esse manual, a Bíblia Sagrada, durante esse ano. Use mais o seu tempo de forma sábia, remindo o tempo, diz o apóstolo Paulo, porque os dias são maus. Então o crente precisa entender que esse alimento que eu estou aqui nessa noite, e ontem você ouviu a pastora Elza, e amanhã você vai ouvir outro pregador, esse alimento aqui, meu irmão, ele está sendo preparado para a tua alimentação, mas não fica apenas com essa dieta alimentar aqui não. Chegue em casa, consulte a Bíblia Sagrada, leia mais, separe mais tempo para Deus. Por que as coisas não acontecem na vida do crente da maneira de Deus? Porque nós queremos fazer tudo por nossa conta, a começar pela leitura da Bíblia. Irmãos, é impressionante, o crente passa a semana inteira sem ler esse manual, passa a semana inteira sem orar, passa a semana inteira sem jejuar. Eu vou entrar na mensagem agora há pouco e vou mostrar para os irmãos qual foi a atitude correta de Esdras e de Neemias para obter o sucesso para o povo de Israel. Se você quer ter mais sucesso, não adianta você querer ficar tentando na telecena. Você quer ter sucesso, não adianta você querer trabalhar em 3, 4 empregos para somar uma condição melhor para você. Deus, Ele tem cuidado de mim e de você. Você pode dizer amém? Amém? Esse cuidado que Ele tem é o mesmo cuidado que Ele teve com o povo de Israel. Tudo que a pastora Elza pregou ontem à noite foi o cuidado que Deus teve até eles entrarem na terra prometida, a terra que Deus tinha falado com Abraão, essa terra que emana leite e mel. Então pegaram casas prontas, plantações prontas, pegaram tudo pronto e começaram uma nova vida. Então para mim, para você, para que a gente conheça melhor a Deus, leia mais a Bíblia. Quero fazer aqui apenas um exemplo para os irmãos. Quantas horas você gastou em 2016 frente ao WhatsApp? Quantas horas? Quantas horas você separou para ficar no Facebook? Quantas horas você separou para assistir um bom filme? Quantas horas separou para você assistir uma boa partida de futebol? Vai somando. Tudo isso aí é entretenimento. Então a gente separa das nossas 24 horas muito tempo para o nosso proveito. Mas precisamos entender aqui nessa noite que Deus não fará coisa alguma na nossa vida se nós não conhecermos a sua vontade. E para se conhecer a vontade de Deus, não tem outro caminho, é Bíblia Sagrada, é o manual de Deus. Ontem o irmão comentou comigo, foi fazer um passeio aí, num outro estado, foi visitar uma igreja, ele entrou dentro da igreja às 7 horas da noite, e o louvor já havia começado, e o louvor cantou 5 canções, veio o coral, cantou mais 5 canções, e o pastor veio, orou pelas ofertas e encerrou o culto. E o irmão perguntou, cadê a palavra? E o pastor já estava falando, o amor de Deus. Mas quando é que vai ser a palavra? Não, já acabou o culto. 5 louvor e 5 hinos do coral. Acabou o culto. Meus irmãos, em Provérbios, o grande Salomão diz que se o povo não ouvir essa palavra, se não houver profecia, se não houver a revelação de Deus, o povo se corrompe. Por que o povo de Israel, agora eu vou entrar na mensagem, por que o povo de Israel prevaricou, deixou de cumprir com as suas obrigações? Por quê? Porque não atentaram para os mandamentos de Deus. Irmãos, desde o Antigo Testamento até os dias de hoje, Deus tem usado homens, usado mulheres para ser porta-voz dele aos nossos ouvidos. Israel recebeu da parte de Deus inúmeros profetas,
que madrugando, bem cedo, falava com Israel uma coisa só: Israel, ouvi a voz de Deus, porque assim diz o Senhor de Israel, o Deus de Israel. E as pessoas ignoravam a Deus, porque o que as pessoas estavam preocupadas no Antigo Testamento, como nós nos dias de hoje nos preocupamos, é exatamente com as solicitudes que Jesus falou. O que nós vamos comer amanhã? Será que amanhã vai ter mais um bife? Vai ter um churrasco? Será que amanhã eu vou ter mais uma roupa? Essas coisas, irmãos, das nossas necessidades pessoais, você fica tranquilo, Deus vai cuidar. Então, se nós temos uma casa terrestre, que é o nosso corpo, e Deus cuida de nós, temos que nessa noite entender que temos uma casa espiritual também, que precisa da sua devida manutenção. Damos manutenção no nosso carro, para não deixar a gente na estrada, e nós não damos manutenção na nossa vida com Deus. Não estou aqui nessa noite contra o WhatsApp, não estou contra Facebook, eu estou aqui alertando para os irmãos: faça uso do tempo que você tem, com as ferramentas que você tem, para a tua própria edificação. Não permita que um instrumento, uma ferramenta que poderia ser usado de forma sábia para edificação, para ser canal de bênção para muitas pessoas, sirva para a autodestruição de tantos casamentos, de tantas pessoas. Uma ferramenta, irmãos, que a gente poderia realmente ser um instrumento de Deus para tantas pessoas, mas não é isso que a gente faz. Quantas pessoas ou quantos crentes estão usando coisas contra você mesmo lá na internet? Como que nós queremos que Deus faça alguma coisa na nossa vida, quando nós estamos impedindo o agir dEle, praticando coisas que estão antagônicas aos olhos de Deus? Irmãos, dá uma vergonha da gente ver o que se passa na internet hoje, vindo da parte dos crentes. O Espírito Santo se entristece com isso. Temos lutado com isso aqui em cima. Mas parece que quanto mais a gente fala, mais a pessoa pensa: isso não tem nada a ver. Nós precisamos nessa noite tomar uma decisão. O que a gente quer para nós durante esse ano? Nós queremos o mesmo de 2016? Está perdendo tempo. Nós não podemos perder o nosso tempo mais. Quando João diz isso, que no final dos tempos, muitos iriam se apostatar da fé, é fato. Israel apostatou da fé. Nesse livro aqui de Esdras e Neemias, na composição dos dois, que tem uma sequência nas suas narrativas, mostra para nós com muita evidência aquilo que Deus havia dito e aquilo que eles estavam fazendo. Quando eu li agora no capítulo 8 de Esdras, quando Esdras, que era um escriba, que era um escritor, é um compositor da Bíblia, onde ele transcrevia as escrituras sagradas para o povo judeu, principalmente na língua aramaica. Aquele tradutor, ele percebeu fatos importantes na vida do povo de Israel, porque esse capítulo de número 8 está mostrando para nós a saída do povo de Israel do cativeiro babilônico, onde Jeremias havia profetizado para o povo de Israel: certamente, se vocês continuarem desobedecendo as ordenanças do Senhor, vocês ficarão cativos 70 anos lá na Babilônia. E isso de fato aconteceu. Nabucodonosor entrou lá nas terras de Jerusalém, levou Israel, levou Judá, levou todos os cativos para a Babilônia. Ficaram lá 70 anos como escravos. Aquilo que Deus havia dito, Deus cumpriu. Mas aqui no capítulo 8 já havia terminado o cativeiro babilônico, e Deus levanta um rei pagão, um rei que não era um rei que conhecia a Deus. Ciro, o rei persa, ele é levantado por Deus para liberar o povo de Israel, para sair das terras da Babilônia e voltar
para as suas terras. Só tem um detalhe: tinha um impedimento muito grande para o povo voltar. Sabe por quê? Porque quando aquele povo entrou nas terras da Babilônia, Deus havia dito para eles: não se misture com esse povo, não tome mulheres para vocês. Vocês precisam realmente continuar me servindo. Fizeram tudo do jeito errado. Os homens chegaram lá, pegaram mulheres, as mulheres pegaram homens que adoravam outros deuses, e eles tiveram famílias dentro da Babilônia. Virou, irmãos, uma salada. Deus não conseguiu fazer com que o seu povo pudesse se manter fiel a Ele. E no capítulo 8, Esdras então faz uma convocação com todo o povo de Israel, porque Ciro já tinha dado a ordem: eu estou dando ordem para vocês irem embora. Vai para a terra de vocês, para a reconstrução do templo. E outra, estou dando para vocês condição financeira. Vou dar cartas para vocês passarem pelas províncias, e estou dando uma condição para vocês chegarem lá e reconstruir o templo do Senhor, que havia sido destruído por Nabucodonosor. Então a condição era favorável. Só tem um detalhe: como é que eles iam agora sair se as suas mulheres, os seus homens, os homens de Israel, haviam pegado mulheres estranhas para si? Aí estava aquela mistura, não tinha como eles pegarem as suas esposas e os seus filhos, porque Deus não ia aceitar a adoração a deuses estranhos. Aí Esdras faz então essa convocação e manda dizer para os homens: quem quiser ir conosco, você vai precisar deixar mulheres e filhos para trás, porque Deus chama de volta o seu povo, não esse povo estranho. Então Esdras aqui está diante de um caos, diante de uma situação complicada. Nós estamos iniciando um ano agora. Se você puder fazer agora uma reflexão do que foi 2016, uma retrospectiva 2016, tem muita coisa que aconteceu em 2016 que não deveria ter acontecido, porque foram fatos, foram coisas que nós provocamos Deus a se afastar de nós. Deus não é paternalista. Tem muito pai, tem muita mãe, que o filho está errando e ele está beneficiando o seu filho, passando a mãozinha na cabeça. Deus não faz assim conosco. Hoje Ele está chamando a mim e a você para lançarmos os nossos olhos nesse exemplo que Israel teve. Um exemplo de prejuízos enormes, só por conta de que não obedeceram à voz de Deus. Então, quando Esdras está aqui, diante desse caos, porque agora os muros estavam derribados, e o templo também estava destruído, mas o rei libera o seu povo, o povo de Israel, para sair para a reconstrução. E agora Esdras, ele tem que tomar uma atitude. E a atitude que ele precisa tomar, primeiramente, tem que ser uma atitude espiritual. Sabe por quê, irmãos? Só o Espírito Santo aqui nessa noite é que pode te convencer do teu pecado, do teu erro, da vida que você está vivendo. Quantos crentes hoje estão satisfeitos com a vida que tem? Pastor Roberto, que satisfação é essa? Uma satisfação material. Tira os olhos desse mundo. Tira os olhos do material, porque a nossa riqueza maior não está nessa terra, a nossa riqueza está nos céus. Uma pátria, meu irmão, que já está pronta para nós, mas o crente, ele quer correr atrás do materialismo, do consumismo. Por conta disso, quantos líderes escrupulosos, fraudulentos, que usam de uma tribuna para trazer uma palavra, fomentando a necessidade material de tanto crente, que deveria estar satisfeito com aquilo que Deus já fez, mas nunca está satisfeito. Nós nunca estamos satisfeitos. Assim também era o povo de Israel, insatisfeitos com Deus. E aqui eles chegam a um momento: o que fazer com essa tragédia? E Esdras dá então um diagnóstico.
Irmãos, por conta que aqui em cima nós anunciamos e nós identificamos o pecado, também é necessário que daqui de cima haja o diagnóstico. Eu não posso estar aqui condenando atitudes erradas, quando na verdade eu não vou mostrar para vocês, em relação à palavra, como nós vamos resolver isso. Não adianta o médico falar com você que você está agora com um tumor. O médico que falou contigo que está com tumor, ele precisa te dar o diagnóstico do tumor. Assim também, o Senhor nosso Deus, Ele tem um diagnóstico para nós. Ele tem o seu Espírito Santo que foi dado para a igreja. O Espírito Santo não foi dado para o mundo, foi dado para o crente. Você tem o Espírito Santo. Você não é uma pessoa endemoniada. O diabo não tem acesso mais à tua vida. O que muito crente quer fazer, ele quer realmente buscar uma certa desculpa através de Satanás. Ah, pastor Roberto, o diabo está no meu pé. Ah, o diabo está querendo me dar um tombo. Ah, o diabo... Para com isso. Tira o nome do diabo da tua boca. Não dê glória para ele, porque ele não pode mover um dedo, um fio de cabelo, se ele, o Senhor dos senhores, não lhe der permissão. Satanás só conseguiu tocar em Jó quando ele chegou diante de Deus e Deus o permitiu tocar. Então não vem com essa que o diabo vai te tocar não, porque pode fazer a macumba que quiser. Pega o teu sangue agora e vai lá no centro de macumba e manda fazer macumba para você. Não pega, sabe por quê? Porque você é lavado e remido no sangue de Jesus. Você tem autoridade. Você tem a autoridade do nome de Jesus. Oh, meu querido, olha para mim aqui. Quanto crente passando numa encruzilhada, o sangue de Jesus. Ai, meu Deus, está amarrado. E está amarrado o quê? Você tem autoridade de Jesus na tua vida. Eis que vos dou poder para expulsar demônios, pisar em tudo que é tipo de peste nessa terra, e dano nenhum vai te acontecer. Você não vai ser abusado, não vai no território do inimigo não, mas se ele vier no teu território, aqui nesse território aqui tem a presença do Senhor Jesus. Na tua vida quem reina é Jesus Cristo. Esse povo de Israel, irmãos, eles trazem para nós um exemplo terrível, um exemplo de insubmissão, um exemplo, irmãos, de irreverência com Deus. Com Deus não se brinca. Leve mais a Deus a sério. Não vai no meio da onda do vamos ver no que vai dar, não. O crente tem que saber para onde ele está indo. Eu estou caminhando para o céu, amém, irmãos? E para chegar lá, meu irmão, você tem uma caminhada longa nessa terra. Não vai na conversa de qualquer um não, porque nos nossos dias, infelizmente, está acontecendo e vai continuar acontecendo o que Pedro disse no capítulo de número 2. Eu quero ler contigo aqui. Isso aqui, de vez em quando, a gente tem que passar por esse texto para a gente alertar a igreja em relação a nossa vida, em relação ao nosso crescimento espiritual. Quanto crente que está com a infantilidade, correndo de um lado para o outro, irmãos. Nunca vi um êxodo dentro da igreja. Hoje é muito difícil a gente segurar o povo dentro da igreja. No meu tempo, irmãos, há 40 anos atrás, quem era crente de verdade. No meu tempo tinha uma carteirinha de crente, e essa carteirinha de crente tinha validade. Você chegava para comprar com a carteirinha e dizia que você era membro da igreja, você era respeitado. Um tempo que as pessoas levavam o crente a sério. Hoje em dia, infelizmente, é uma vergonha. Os crentes estão vivendo hoje. É o tal de viver pela fé. Viver pela fé é uma coisa, e fazer uma besteira é outra coisa diferente. Nós precisamos ter muita cautela com a nossa fé e com o nome de Jesus. Eu quero que você leia comigo esse texto aqui, porque esse texto aqui de 2 Pedro, capítulo número 2, ele nos ensina algumas coisas importantes. Quero ler até a partir dos versos de número 1 até o verso número 3, porque, irmãos, os falsos pastores, os falsos líderes, e aqui, olha para mim aqui, apaga aqui, não deixa o pessoal ler não, senão o pessoal lê antes da hora.
Eu não estou aqui, irmãos, de maneira alguma, e não faria isso, por questão ética, de ficar condenando nenhuma denominação. Não estou aqui para condenar nenhum líder religioso, não. Eu estou aqui para condenar os falsos pastores, os falsos líderes. Porque hoje em dia, até para você entrar no estabelecimento para comprar, vocês imaginam eu. Porque o nome dessa igreja aqui, tudo que foi comprado, passou pelo meu nome primeiro. Então, quando você chega no estabelecimento para comprar, a primeira pergunta que se faz é essa: qual é a sua profissão? Tem hora, irmãos, que me dá vergonha de falar. Me dá vergonha de falar, eu sou um pastor. Para pastor a gente não vende. Eu já tive, irmãos, essa decepção comigo. Tive que calçar minha cara no estabelecimento. Qual que é a sua profissão? Eu sou um pastor. Na mesma hora, olhando nos meus olhos, disse para mim: para pastor nós não vendemos. Não ficou nisso não, porque eu falei com ela: você não vende para o pastor, mas você vai vender para o cidadão. Coloca o meu CPF no sistema, Roberto Carlos de Almeida. Coloca o CPF e você vai vender para o cidadão Roberto Carlos de Almeida. Eu posso ser pastor, pode você não ter credibilidade, mas graças a Deus, eu carrego comigo o caráter de Cristo. Lança no sistema. O Senhor nos perdoe. Para pastor a gente não vende não, mas a sua ficha está limpa. Aí veio o troco, não veio? Veio o troco. Muito obrigado, não compro na sua mão. Fui comprar em outro lugar. Poderia fazer diferente? Poderia falar, então vou comprar, consulta o meu nome, então vou comprar no meu nome. Não, foi uma falta de respeito. Uma falta de respeito. Se eu falei que sou pastor, porque disseram qual é a minha profissão. Irmãos, isso não é profissão, mas é a única coisa que eu posso falar. O que eu posso falar que eu sou? O que eu sou hoje, irmãos? Eu sou pastor. Não é profissão, mas olha, ela perguntou qual é a sua profissão. Eu sou pastor, chamado por Deus para pastorear. Mas para pastor a gente não vende. Mas para o meu nome, com certeza, quando ela passou a ficha, estava limpinha a ficha, graças a Deus. 40 anos de ficha limpa. 40 anos honrando o nome do Senhor Jesus na minha vida. Mas aqui em 2 Pedro, capítulo número 2, vai mostrar para nós o que acontece com tantos que andam por aí, falsificando a palavra. É necessário que você conheça e tenha discernimento do lugar que você está. Não é porque aqui a gente prega uma palavra não, mas você precisa examinar melhor o lugar que você está, o que está sendo pregado e o que está sendo vivido. Então no capítulo 2 agora, vamos ler aqui. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos, aqui, vou ler aqui, falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente, descaradamente, essa é a verdade, heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Segue os versículos. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Versículo 3. Aqui que está o negócio, irmãos. Aqui que está a chave do versículo aqui, que nós aqui queremos te orientar a esse respeito. Também movidos pela ganância e com palavras fingidas, eles farão de vós a condenação dos quais já de largo tempo não tarda, e a sua destruição não dormita. Você está vendo aqui no Novo Testamento, mas era o mesmo que acontecia no Velho Testamento, porque os falsos sacerdotes, os falsos profetas faziam o mesmo, negociavam, meus irmãos, até a oferta do sacrifício. Homens que não tinham o devido respeito, a reverência com as coisas de Deus. É por isso que eu volto a reforçar para os irmãos aqui, até o dia que eu e a pastora Elza estivermos aqui, nessa casa será professada apenas o nome do Senhor.
não faremos dessa casa negócio algum. Como eu faria algum negócio aqui, se tudo que foi construído aqui, irmãos, graças a Deus, foi construído com o teu dízimo e com a tua oferta, e além disso, de forma voluntária, nunca impusemos nada para ninguém, e é isso que nós queremos continuar aqui fazendo, pregando essa palavra para você. E se você tem algum questionamento em relação do que aqui se pregue, quando eu descer dessa tribuna, pode chegar a mim e fazer a devida correção, porque nós não somos perfeitos, mas buscamos fazer com que os textos sagrados no Novo Testamento e no Velho Testamento tenham bases concretas para o ensinamento sólido dessa igreja. O que nós queremos é que você cresça não só na graça, mas cresça no conhecimento de Deus. Que você faça da tua vida, meu irmão, faça dela um altar de adoração. Deus não está buscando nessa terra, meu irmão, apresentadores. Deus não está buscando aqui, meus irmãos, cantores. Ele está buscando aqui adoradores. Ele busca aqui adoradores. No Antigo Testamento, ele buscava intercessores, pois os profetas intercediam pelo povo diante de Deus. Mas nos dias do Novo Testamento, Deus busca adoradores. As estrelas, elas vão apagar, porque a Ele e somente a Ele seja dada a honra e a glória, porque a glória que Ele tem, Ele não deposita na vida de ninguém. Por isso que a minha esposa aqui, às vezes ela fala, nós aqui em cima somos apenas comedor de arroz e feijão, e é isso mesmo, comedor de arroz e feijão. Não olha para nós vangloriando em nada não, porque nós aqui precisamos entender que quem brilha aqui é o Senhor Jesus Cristo. E que aqui nessa tribuna, o Espírito Santo tem liberdade para falar conosco em relação a qualquer tipo de assunto. Não há nenhum assunto aqui em cima que a gente olhe para a plateia e diga, eu não posso falar de adultério. Porque se eu falar de adultério, esse irmãozinho querido, ele vai deixar de ser dizimista e ele vai sair da igreja. Mas tem que entender uma coisa, que naquele grande dia, o Senhor vai dizer que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor. Sabe por quê? Porque há muitos hoje que estão cooperando com os pecados dentro da igreja. Os irmãos bem sabem que temos combatido aqui o adultério, temos combatido a fornicação, temos aqui, meus irmãos, gritado no seu ouvido, na terça, na sexta e no domingo. Sabe por que estamos fazendo isso? Porque eu tenho certeza que você que está aqui nessa noite, você continua sendo o remanescente de Deus. Na tua casa pode estar tudo perdido, mas na tua vida não, porque na minha e na tua vida não tem confusão, porque no dia que você levantou a tua mão e recebeu Jesus e desceu pelas águas, com toda certeza, meu querido, Deus não fez bagunça na tua vida. Pelo contrário, aqui nessa noite, mediante essa palavra, Ele está colocando ordem na nossa casa. Ele está dizendo para mim e para você, Israel de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro de Nova Era, assim diz o Senhor, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Não tenta barganhar com Deus, Deus não é homem de negócio, o nosso Deus não negocia conosco. Não adianta nessa noite você dizer para Ele, Senhor, estou entrando esse novo ano, eu quero fazer um voto contigo, Senhor. As lágrimas vêm, o emocional é abalado, e você começa a abrir a tua boca e dizer coisas para Deus que você não vai cumprir. Não tente dizer para Ele, se tu me der isso, eu te dou aquilo. Vamos basear essa palavra em Eclesiastes, capítulo número 5, versículo número 2. Vamos entender que nós não somos obrigados a dizer nada diante de Deus, mas se tu disseres alguma coisa diante de Deus, então busca cumprir isso, porque Deus não gosta de votos de tolo. Seja poucas as nossas palavras, irmãos, porque na verdade nós somos conhecidos não pelo que nós falamos, nós somos conhecidos pelo que nós fazemos. Entre o que eu falo e o que eu vivo, tem que bater,
Porque se eu pregar uma coisa aqui e eu viver ali embaixo, outra coisa diferente, eu serei questionado em relação à minha vida. Olha aqui, Eclesiastes capítulo 5, versículo número 2. O povo de Israel fez tudo isso, irmãos. Tudo isso eles fizeram. Votaram, sacrificaram, não entenderam o que Samuel disse, que é melhor obedecer do que sacrificar. E aqui Salomão deixa uma advertência para a igreja nessa noite. Lê comigo, não. Isso foi ensaio, vamos ler todo mundo aqui? Vamos lá junto. Não. Deixa aqui, não precipite, não seja audacioso, para ficar falando muita coisa, fale menos, e pratique mais, não faça voto. Quantos crentes fazendo jejum de barganha, estou fazendo esse jejum, Senhor, porque eu quero a minha casa própria. Jejum não é para ganhar nada, esse não é o jejum que Deus quer. O jejum que Deus quer é quebrantamento de coração, como um junco. Você faz assim, a tua serviço faz assim, e você fala assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Não só ouve, como o Tiago diz, que nós precisamos ouvir e praticar a palavra de Deus. Nós não vamos chegar, irmãos, a lugar nenhum, se o primeiro dia desse ano a gente não fizer uma aliança com Deus, não uma aliança de palavras, mas uma aliança de atitude, uma aliança de caráter, uma vida rendida no altar de Deus. Começar esse ano em oração, orando de verdade ao Senhor. Pastor Roberto, mas eu não tenho tempo para vir amanhã na segunda-feira. Eu não estou dizendo que a oração se resume na segunda-feira não, irmãos. Orai sem cessar, aonde você estiver, você pode falar com Deus, amém? Eu levanto para a minha cama, irmãos, e quando eu levanto, eu abro os olhos, eu não levanto logo em seguida não, irmãos. Eu entro realmente em meditação, e eu peço a Deus sabedoria, para todo esse dia que eu vou ter diante de mim. A gente levanta de qualquer jeito, já começa uma vida tribulada, um dia tribulado. Nós temos um Deus que mora lá no céu, amém? Nós moramos aqui na terra, mas Ele diz para nós: não precipite com a tua boca não, presta atenção no que você está falando, presta atenção no teu WhatsApp, presta atenção nele, porque você está criando provas contra você mesmo. Como é que pode um absurdo desse? Eu coloco os meus pensamentos no WhatsApp, e do lado de lá, quantas pessoas estão observando as minhas palavras, porque a minha boca fala o que meu coração. Então você presta atenção no que o teu coração está verbalizando para você. Coração, meu querido, é um lugar perigoso. Se eu falo só de futebol, é porque o meu coração está cheio de quê? Corinthians, Flamengo, Vasco, Botafogo. Então você vai falar o que está dentro. Quando uma pessoa, ela começa a falar só de desgraça, já ouviu isso? Só de acidente. Nossa, um acidente lá, outro acidente aqui, um morreu com bala, o outro foi assassinado. A pessoa está transferindo aquilo que está no seu coração. Agora, quando você vê um crente abrindo a sua boca, como o apóstolo Paulo diz, que a nossa palavra precisa ser temperada com sal, a fim de edificar aqueles que nos ouvem. Aí sim, você está trazendo de dentro de você aquilo que o Espírito Santo já fez, uma lavagem dentro de nós, uma purificação de dentro de nós. Nós precisamos de parar de comer essas comidas intoxicadas. Aqui, meu irmão, essa palavra, essa comida aqui, isso aqui é contraindicação. Coma sem moderação. Cadê os gulosos?
Cadê aquela palavra? Fala mais, Senhor. Fala mais, Senhor. Toca mais nessa ferida, Senhor. Ah, Senhor, não coloca bálsamo não, Senhor. Coloca fel nessa ferida, porque eu não posso ficar vivendo essa vida medíocre na Tua presença. Vivendo no anonimato é muito fácil, irmãos. Vamos parar de viver no anonimato, amém, irmãos? Nós não estamos buscando aqui, irmãos, falar contigo nenhuma palavra ofensiva, porque o Evangelho não é legalismo, o Evangelho não é radicalismo. Nossa, que palavra pesada, para o primeiro dia do ano, eu esperava uma coisa melhor. Não, nós estamos ouvindo aqui o que o Espírito Santo tem para tratar com cada um de nós, mostrando para nós que as nossas atitudes, se até o dia de hoje as atitudes foram de forma errada, e a gente sabe o que está fazendo de errado, sim ou não? Não precisa aqui em cima ninguém ficar pontuando o erro de ninguém. Aliás, isso é antiético. Um pastor chegar aqui e ficar pontuando. Não, porque tem um irmãozinho aí, eis que o Senhor está me dizendo. E ele confirma para mim que tem um irmãozinho aí saindo com a namorada para um motel. Irmãos, isso não é revelação. A revelação que Deus dá é uma revelação para a edificação da igreja. A profecia que é revelada para vocês aqui é uma profecia que traz para nós vida, porque Deus não mata a mim e a você através da sua palavra. Não, a palavra é remédio para os nossos ossos. A palavra é colírio para os nossos olhos. Então, o que Salomão disse faz sentido para nós. Portanto, sejam poucas as tuas. Não é pelo muito orar, irmãos. Não é pelo muito falar, não. Procure falar menos durante esse ano. Policia a tua boca, policia os teus pensamentos. Procure olhar ao teu redor, aquilo que te compromete. Vamos terminar a mensagem dessa noite lembrando das palavras do apóstolo Paulo, que aquele que milita, militares aqui que estão aqui nessa noite sabe disso, aquele que milita não se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Nós fomos alistados no exército de Deus. Nós fomos colocados no bairro de Nova Era, na cidade de Juiz de Fora, como luz e não como trevas. Nós fomos colocados nesse lugar para honra e não para vergonha. Então faça uso desse nome de cristão que nós temos e queremos nessa noite confirmar diante de Deus a nossa aliança com Ele. A gente aqui, irmão, sofre por ser pastor. Eu converso com a minha esposa sempre, ela é minha terapeuta. Desabafo com ela. Às vezes não tem um pastor amigo perto, eu falo com ela. E a gente sempre está olhando pelo mesmo sentido. Os crentes de hoje não querem ter compromisso com Deus. Não querem ter compromisso. E o compromisso que eu te falo, não é para trabalhar no reino de Deus. Porque isso é a maior dificuldade que nós temos nesse lugar. Embora temos uma igreja com mais de 1000 pessoas, nós temos uma dificuldade extrema de pessoas para nos auxiliar nos trabalhos da igreja. Não é isso que eu estou querendo dizer. É compromisso pessoal com Deus. Esse compromisso pessoal com Deus, irmãos, precisa ser recíproco. Deus tem responsabilidade conosco, amém, irmãos? E nós temos que ter responsabilidade com o nome dEle. Você não precisa se sentir orgulhoso por fazer parte de uma igreja, de uma denominação, porque tem muita gente vaidosa com a carteirinha de membro na mão. Isso é vaidade denominacional, porque o Senhor Jesus não virá buscar uma denominação, Ele virá buscar a sua igreja, que está dentro da igreja. Dentro dessa igreja, nem todos vão subir, mas existe o remanescente. Existem as ovelhas de Jesus que estão aqui dentro. Quantas ovelhas nós temos? Vai vir buscar a cada um de nós, desse rebanho, do rebanho da Assembleia de Deus, do rebanho da Metodista, da Batista. Quantas denominações houverem nesse mundo, o Senhor Jesus virá buscar o seu povo, aqueles que se comprometem com a sua vontade. É muito fácil obter uma carteira de membro de uma igreja.
Agora eu quero ver se realmente essa pessoa que tem uma carteira, ela faça jus da vida que ela vive lá fora. Porque ser crente aqui dentro é fácil ou não? Hein? Irmãos, ser crente aqui é muito fácil, irmãos. Aqui passou um gel na cabeça, colocou um ternozinho, levantou a mãozinha e deu glória a Deus e aleluia. Irmão, glória a Deus. Pela aparência, você deve ser uma bênção, aparentemente, porque o Senhor, o Espírito Santo, conhece o profundo e o oculto da nossa vida. Não adianta nós estarmos aqui bonitinhos, quando você passa a porta fora, você vive uma vida promíscua, uma vida de sensualidade. Irmãos, o crente hoje precisa entender isso. O que você é dentro da igreja, você é no teu trabalho, você é dentro de casa, em qualquer lugar. Você encontra com crentes pelas ruas hoje e você não consegue ter uma identidade de crente. O crente anda quase pelado. Servas de Deus, mulheres de Deus, que não sabem se comportar em meio à sociedade. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Reforço isso aqui nessa noite. Em verdade vos digo isso, que o teu corpo é templo do Espírito Santo. Pastor, então o crente não pode ir na praia? Claro que pode. O crente pode ir na praia, só depende do que você vai fazer na praia. O que tu vai fazer na praia? Você vai pôr um óculos escuro na praia? Ninguém vai poder me ver para onde eu estou olhando. Já declarou, já se condenou. Irmãos, as belezas naturais desse planeta foram feitas para nós, não é para Satanás não. Não são os demônios que vão na praia lá, entrar no mar, pegar uma onda geladinha lá gostosa. Não é demônio nenhum não, isso é para nós, só temos que saber fazer uso disso. Então o crente para ir na praia, até as suas vestimentas são diferentes. Uma pessoa que vai na praia, que é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, se veste de forma diferente. Não é como os outros se vestem lá fora. Mas pastor, o que vão dizer para mim? Afinal de contas, o que está na moda é o fio dental. O que está na moda, mas nós não andamos pela moda, nós andamos na direção do Espírito Santo. Então olha, mulheres de Deus, jovens de Deus, como que você está se vestindo? Eu estou percebendo que o calor está chegando e as manguinhas estão ficando de fora. Não faça isso, não faça isso. Nós aqui não pregamos costume, mas nós pregamos moderação. Eu gostaria que as mulheres de Deus nesse lugar, quantas nós temos aqui nessa noite? Se vista de forma decente nesse lugar. Nós temos um ar-condicionado, então não é desculpa de calor. Nós temos aqui, irmãos, homens casados, jovens de Deus. Então as irmãs, por favor, nos compreenda aqui, que você é templo e morada do Espírito Santo. Então antes de sair de casa, a mulher de Deus, é doutrina, pastor Elza? Não, não é não, estou reforçando aqui. Antes de sair de casa, a mulher de Deus, pergunta para o teu marido. Não é possível que esse insensato vai dizer, você está top. Não é possível, eu não acredito nisso. Quando sair de casa, dá uma olhadinha, dá uma voltinha e pergunta, amor, como é que eu estou? Você não está legal não, não está legal não, você não é uma vitrine. Se vista como mulher de Deus. Vamos repreender esse espírito de Jezabel que está no calor agora, irmãos. Em nome de Jesus. Esse espírito de Jezabel, sai em nome de Jesus. E vamos honrar o nome do Senhor. Porque a mulher de Deus, ela precisa ser honrada. Porque a mulher precisa ser tratada de conformidade com aquilo que você está vestindo. Nós observamos às vezes as condições e a gente fala, olha, tem que haver uma mudança. Já chegaram jovens aqui e disseram para mim, pastor Roberto, dá um toquezinho lá em cima. A gente dá um toquezinho aqui. Agora, precisa da ficha cair. Para a gente ter aqui um ambiente familiar, amém, irmãos? Um ambiente familiar. Que a moça que sentar do seu lado, que a mulher que sentar do seu lado, ela não sente para trazer nenhum tipo de defraudação para você. Que nós venhamos a nos considerar uns aos outros com amor e com respeito. Amém? Deixa essa palavra do primeiro dia para vocês. E vem muita palavra para nós esse ano, irmãos. Agora, não fique aí achando, essas palavras, pastor Roberto, não tem a ver com bênção? Tem tudo a ver com bênção.
Porque quando a gente obedece a Deus, irmãos, a bênção, ela não fica atrasada, ela corre na sua frente. Porquanto você está em obediência à palavra de Deus, fica tranquilo, é necessário que você abra a boca, mas antes de você abrir a boca, Deus conhece a tua necessidade, Ele sabe do que você precisa durante esse ano, e com certeza, que a vontade dEle seja absoluta na minha e na tua vida, em todas as áreas da nossa vida. Amém?